Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui pra falar mal de livro. Pra quem me acompanha há um tempinho sabe que eu adoro falar mal de livro, principalmente quando tem coisas assim que me pegam muito e que eu tenho muita coisa pra falar. E eu separei alguns livrinhos que eu li em 2023 e eu achei bem ruim e eu queria vir falar deles com vocês. Antes de começar, eu queria dizer que eu não gosto muito de falar mal de livro e deixar as pessoas se sentindo mal, né? Tipo, se a pessoa gostou desse livro, eu quero que você saiba que eu não estou atacando esse livro e também não estou atacando as pessoas que gostam desses livros. Eu acho que cada livro serve de forma diferente para várias pessoas e pra mim, esses livros não funcionaram, eu tenho várias coisas para falar mal deles, mas eu consigo enxergar funcionando para outras pessoas, então isso aqui não é um ataque pessoal a você que gosta desses livros. Dito isso, vamos começar com a sessão esculacho. Brincadeira, vou tentar me controlar e ser boazinha com os livros. Pra começar, nós temos o famosíssimo Uma Farsa de Amor na Espanha. Normalmente eu não gosto de falar de livros que eu abandonei, porque eu acho que eu tenho que terminar de ler pra poder falar mal com propriedade, mas esse daqui foi tão intragável pra mim que eu tive que largar. Eu não sei nem onde eu parei, não tá mais marcado, mas eu tenho quase certeza que eu li até a página 100 e pouquinho e não deu certo. Eu sei que muita gente ama esse livro, inclusive eu tava lendo ele enquanto eu tava gravando um vlog de leitura. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, porque lá eu falei muito mais explicado os motivos de não gostar dele, de abandonar ele. Já tem muito tempo que eu tentei ler ele, então eu não lembro de todos os detalhes, mas eu lembro de algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês. Mas se vocês quiserem ver lá o momento que eu estava sofrendo tentando ler esse livro, eu vou deixar o vídeo pra vocês verem. Eu sei que muita gente gosta dele, mas pra mim realmente foi uma leitura muito complicada. Primeiro que o livro é muito grande, eu não gosto de livro de romance desse tamanho. Ele tem quase 450 páginas. Normalmente, eu entendo livros de fantasia serem grandes, né? Tem muita coisa pra contar, muitos detalhes. Mas livro de romance, normalmente, quando é grande desse jeito, eu tendo a não gostar muito. No caso desse livro propriamente dito, eu achei ele muito enrolado. O título do livro mesmo fala que eles vão pra Espanha, mas eu tava na página 100 e pouco e não tinha o menor sinal deles irem pra Espanha. E aí eu comentei isso no Instagram e o pessoal falou assim que demora muito, que eu acho que passa da metade do livro e eles ainda não foram pra Espanha. Eu já não estava mais aguentando e aí eu falei, cara, não vai dar pra mim, não é o tipo de livro que eu estou buscando no momento. Ele tá aqui em casa ainda, porque eu tenho esperança de que um dia eu vou tentar reler ele, em outro momento, vai que eu gosto, mas quando eu tentei ler realmente não funcionou, porque ele era muito enrolado. Ele demorava muito para as coisas acontecerem. A personagem principal, que eu nem lembro mais o nome, Catalina, eu acho que é Catalina, eu achei ela muito chata. E ela tinha uma coisa que toda hora ela tinha uma necessidade gigantesca de falar o quanto o carinha lá que ela tava envolvida... eu nem lembro direito a história, gente, mas assim, o cara lá que ela tava meio que se relacionando, né, que eles vão fazer um namoro de mentira, que ele era muito grande, que ele tinha uma mão enorme, que ele comparado com ela, nossa, ele era gigantesco e ela era muito pequena. E isso me irritou extremamente, porque ela não falava isso de vez em quando. Ela falava isso, assim, com pouca diferença de página. Tipo assim, passava 2 páginas, ela repetia a mesma coisa. E era uma coisa que começou a me irritar muito. E assim, dando voltas e voltas e voltas. Real, eu acho que não tinha necessidade do livro ser desse tamanho. A ideia parece ser legal, mas eu acho que se fosse um pouco mais resumido, seria 1000 vezes melhor. Eu achei ele extremamente cansativo. E é isso. Nem fui tão má com esse. O próximo livro que a gente vai falar mal, na verdade não é um livro, são 3, mas teoricamente eles são um livro só. E é a trilogia Nunca Jamais, da Colleen Hoover e da Taryn Fisher, não sei. Gente,
Olha, menina, tem muita coisa pra falar. Primeiro de tudo, que não tinha a menor necessidade de ser 3 livros, né? Eu entendo que é 3 livros porque tiveram uns negócios aí de publicação, de liberação, sei lá, uma coisa assim. E aí tiveram que fazer 3 livros, mas é um livro só, tá? Isso daqui é um livro começo, meio e fim, os 3 juntos. Não tem uma divisão certa, tipo, quando termina, é como se você pega um livro que ele é dividido em 3 partes, mas ele é um livro único. E aqui pegaram um livro único e dividiram em 3 partes. E aí isso já me irritou. Mas, enfim, no começo, a ideia me pegou um pouquinho, eu achei interessante, porque a gente começa o livro com 2 personagens, um casal de namorados, que eles acordam e eles não lembram de nada, eles não sabem quem eles não sabem quem são as pessoas que estão ao redor deles, eles não lembram de absolutamente nada. E isso eu achei muito interessante. E aí, ao longo do livro, eles vão tentando descobrir o que está acontecendo e criando várias hipóteses, teorias para o que está rolando. E isso eu achei bem maneiro, eu tava esperando que fosse ter um desenvolvimento muito legal. O primeiro livro eu achei bem ok, eu acho que eu dei 4 estrelas ou 3 estrelas e meia, que foi uma nota boa. E aí o negócio começou a desandar loucamente no segundo livro. No segundo livro, na verdade, ainda tava assim, ok. No terceiro livro foi uma loucura completa. Então, eu poderia falar mal só do terceiro livro, mas não tem como, porque é aquilo que eu falei pra vocês, é tudo junto. Isso daqui é um livro, sabe? Então, eu posso falar mal da terceira parte, né, do livro. E essa terceira parte aqui, eu não sei o que aconteceu. Parece que as autoras ficaram de saco cheio, elas não queriam mais escrever esse livro e elas começaram a fazer umas coisas muito loucas. Primeiro que elas deixaram a história com vários buracos, um deles que me incomodou muito é que o livro, né, o primeiro livro, começa com um menino, eu acho, acordando na cama cheia de lama e fica um drama, assim, ao redor dessa lama e nunca mais falam da lama. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem a menor ideia do que rolou, porque que ele acordou com um lençol cheio de lama. E eu tava curiosa pra saber o motivo disso, porque eles falam várias e várias vezes sobre isso. E aí também elas começam a cortar várias coisas, assim, que eu acho que seriam importantes pra história. Começa a fazer tudo muito corrido, as coisas começam a se desenvolver de uma forma muito corrida. E a chave de ouro pra finalizar o livro é a resposta que elas dão pro motivo deles acordarem sem memória. Gente, de todas as coisas que elas poderiam fazer, e que elas citam no livro que poderiam ser a causa disso, meu Deus, eu achei horrível, horrível. Foi a coisa mais clichê, ruim que eu já vi na minha vida. Parecia que eu tava vendo um filme ruim. Ai, gente, olha, se eu falar o que acontece no final, é spoiler, mas assim, pensa num final ruim. Elas falavam que podia ser maldição, um feitiço, qualquer coisa. Elas falavam várias coisas, assim, um problema no cosmos, várias coisas que eu achei que poderiam ser respostas interessantes. Mas a resposta final é simplesmente absurda. É assim, ai, me dá raiva. Clichê no nível ruim, mas ruim. Normalmente eu amo livro clichê, né? Um romancinho clichê. Mas esse clichê aqui foi assim, eu li e eu fiquei, cara, não é possível. Tanto que eu dei 1 estrela e meia. E eu acho que eu ainda fui boazinha. Enfim, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Colleen Hoover. Tem livros dela que eu amo e tem livros dela que eu odeio e que eu tenho muitas coisas pra falar. Nesse daqui, realmente foi uma questão de, sei lá, tá muito louca na hora de estar fazendo esse livro, não funcionou, mas foi só questão, assim, de estruturar o livro e de escrever mesmo, assim, que eu achei muito louco o final, assim, muito corrido, e dava pra ver claramente a falta de vontade de terminar essa história. Outros livros dela que eu não gosto é porque tem relacionamentos, assim, abusivos ao extremo e a romantização desses relacionamentos também. E aí não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu já falei disso em outros vídeos, inclusive acho que no vídeo do ano passado, dos piores do ano passado, eu falei de alguns livros dela que eu li e que eu odiei, porque eram extremamente abusivos, mas tem outros livros dela que eu acho que ela retrata relacionamentos abusivos, mas ela consegue fazer de uma forma um pouco mais respeitosa.
E, tipo, sem romantizar esse relacionamento. Mas, enfim, quando um livro fala de relacionamento abusivo e romantiza muito esse relacionamento, mostra que, é incrível, não mostra os lados ruins daquele relacionamento, não aponta essas problemáticas, eu venho aqui e esculacho mesmo e falo que ninguém tem que ler aquela merda. Mas quando o livro é só assim, não funciona pra mim, é mal estruturado, ou, sei lá, realmente não funciona pra mim, é questão de gosto, eu venho aqui com mais moderação pra falar, porque eu sei que ele pode funcionar pra outras pessoas, mas enfim. Vamos para o próximo, que é nada mais nada menos do que Disque para Titias. Esse daqui, eu fico muito triste de falar mal dele, porque eu vejo só gente falando bem. E eu me senti extremamente esquisita por não gostar desse livro. Pra falar a verdade, eu dei 3 estrelas pra ele, mas quanto mais eu penso, mais eu quero tirar estrelas, porque eu não acho que ele merece 3 estrelas. Eu sinceramente acho que merece umas 2 estrelas por aí. Eu não consegui gostar desse livro. Eu acho que o tipo de comédia que tem aqui não é o tipo de comédia que eu gosto. É um tipo de comédia assim meio besterol, e eu acho muito bobo e muito desrespeitoso também. Vou até ficar parecendo assim chata, que não consegue achar graça de nada, mas eu realmente não consegui achar graça de praticamente nada nesse livro. Tudo eu ficava lendo e ficava assim, cara, isso tudo pra mim é um grande absurdo que tá acontecendo, eu não consigo rir de uma situação dessa. Mas basicamente esse livro vai contar a história de uma menina, essa daqui, que eu esqueci o nome dela, Lina? Não sei, acho que eu tô confundindo com outro livro, mas enfim. Essa personagem principal aqui, ela vai num encontro com um cara extremamente escroto, e aí ele fica tentando pegar ela na volta pra casa, no carro. E aí eles sofrem um acidente, ela fica desesperada, ela leva o cara pra casa dela, dentro do carro, pede ajuda pra mãe dela. A mãe dela fala que elas têm que esconder o corpo, e aí pede ajuda pras tias. Então vai ter a personagem principal, a mãe dela e mais 3 tias, eu acho que é isso, e elas vão esconder o cara dentro de um cooler. Aí eu já não tava achando, já não tava bom pra mim, né? Já tava assim meio, cara, era só levar no hospital, né? Quando a gente sofre um acidente e a gente acha que a outra pessoa morreu, a gente leva ela no hospital, né? Sei lá, faz alguma coisa assim responsável, chama a polícia, não sei. E aí elas têm essa ideia brilhante de esconder ele no cooler. Eu não consegui achar graça disso, mas eu entendi que fazia parte, né? Porque se elas levassem pro hospital, acabaria o livro, né? Não teria mais nada pra contar. A história acabou, o livro levou pro hospital, morreu, pronto, acabou. Mas eu entendo que faz parte, mas eu não consegui gostar disso. E aí, tudo piorou pra mim quando elas abrem o cooler no outro dia e veem que ele se mexeu inteiro no cooler. Ou seja, ele não estava morto, elas terminaram de matar ele dentro do cooler. E isso pra mim foi um absurdo, um absurdo. Eu fiquei assim, cara, pra onde esse livro vai? E aí, elas são organizadoras de um casamento, cada uma fez uma coisa de um casamento. E o cooler com o cara dentro acaba indo sem querer pro casamento. E aí eles ficam numa coisa muito louca de pegar o cara de dentro do cooler e levar ele pro casamento. E aí ele fica morto, fazendo meio que parte do casamento, e todo mundo interagindo com ele, porque tá todo mundo muito bêbado e achando que ele tá caído de bêbado. Enfim, eu achei uma loucura completa. Eu não consegui achar graça. Eu sei que tem gente que acha muito bom e tudo bem, não estou aqui pra falar que você tem um gosto duvidoso nem nada, você pode achar graça no que você quiser, mas eu não consegui. Eu achei extremamente desrespeitoso e, sei lá, eu não sei, o meu lado consciente ficava assim, cara, não, isso está muito errado. E eu sei que é um livro, e eu sei que era pra ter graça, e assim, é uma coisa que não vai acontecer na vida real, mas eu não consegui entrar nessa onda de pensar nisso. Então, assim, realmente foi um livro que não me desceu, eu não gostei muito. E também tem outras coisas que eu não gostei no livro. Tipo, eu não gostei das personagens principais, né, das titias e da menina. Eu achei todas elas muito chatas. Eu achei também o livro muito lento em algumas partes. E aí, quando chegou na parte do casamento, começou a acontecer muita coisa. E aí, o livro começou a ficar um pouquinho mais divertido. E eu consegui curtir um pouquinho mais, então por isso que eu acho que merece 2 estrelas, não menos.
Mas, fora isso, não gostei de mais nada. Mas fica aí a dica pra caso você goste desse tipo de comédia. Infelizmente, não é o tipo de comédia que eu gosto. Próximo livro que a gente vai falar mal já tá acabando, faltam só mais 2. É A Última Festa. Esse daqui foi um dos livros de suspense que eu li esse ano. Eu acho que eu li 2 livros de suspense esse ano, não lembro. E infelizmente... li 3. Mas, infelizmente, esse daqui eu não consegui gostar. Também já fiz vídeo falando dele, mas vou falar mais um pouquinho. Eu achei essa história extremamente enrolada. E não só enrolada, mas também, assim, totalmente sem criatividade. Parecia uma história que eu já tinha visto 1 milhão de vezes em outros lugares. Então, realmente, eu achei que ficou faltando alguma coisa. Primeira coisa que eu achei bem, assim, complicado foi que tem muitos personagens e que foi muito difícil no começo eu conseguir saber de quem tava falando, né? De quem as pessoas estavam falando de quem. Eu ficava muito confusa e aí eu tive que fazer um esquema pra identificar quem eram as pessoas. Depois que eu fiz o esquema, as coisas começaram a fluir bem e aí essa parte não me incomodou mais. Mas toda a construção da história eu achei muito simples, muito sem graça, sabe? Eu acho que é porque eu já tô começando a me acostumar com livros de suspense, então eu sempre espero que tenha alguma coisa que me surpreenda. Não que o plot me surpreenda, porque eu sempre adivinho os plots e eu não vejo problema nenhum nisso, mas eu gosto que o livro tenha algum detalhezinho simples que me pegue de surpresa, uma coisa que eu não tenho imaginado. E tudo que aconteceu nesse livro eu consegui imaginar muito antes dele acontecer. Quando chegou na metade, mais ou menos, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Quando eles dão uma informação no meio do livro, eu fiquei, cara, eu já sei quem morreu, quem matou e o motivo que vão dar por que matou. E foi exatamente o que aconteceu. Tudo, assim, os subplots foram já extremamente óbvios. Eu tava, assim, esperançosa que iam inventar uma tribo no meio do mato pra botar um drama a mais, mas não botaram. E aí, assim, não funcionou. Realmente, eu achei muito sem graça. Eu acho que se você é o tipo de pessoa que tá querendo começar a ler suspense, talvez esse livro funcione pra você, porque você não tá acostumado com nada disso. Mas se você já tá acostumado a ler livros um pouco mais profundos de suspense, esse daqui eu acho que você vai adivinhar tudo o que acontece nele antes da metade do livro. Mas pra quem quiser saber, conta a história de um grupo de amigos que vai passar a virada do ano no meio do mato, tipo numa pousada no meio do mato, num chalés no meio do mato, e uma dessas pessoas morre. E aí, é isso. O livro vai rodando ao redor disso. Não vou falar muito mais porque aí é spoiler. Mas é isso que acontece. Eu também achei que os personagens são extremamente chatos. Meu Jesus amado. Eu nunca li personagens tão chatos em toda a minha vida. Todos eu desejava o mal. Chegou num ponto que eu falei assim, cara, se o livro virar pra mim e falar que todos eles morreram no final e que tudo isso que a gente leu antes foi um grande surto, eu vou ficar feliz. Porque, por mim, sinceramente, eu não me importava. Qualquer um que morresse estava ótimo. E é isso. Infelizmente, foi um ponto bem negativo o fato de eu não gostar dos personagens, porque isso influenciou em eu não me importar com eles e não me importar com o que ia acontecer no decorrer desse livro. Mas é isso. E agora vamos para o último livro lido no ano que eu não gostei. E também fico muito triste de falar dele, porque eu achei que seria muito legal e não foi. Que foi o livro Beijos e Croissants. Esse daqui eu tenho a versão em inglês, né? Mas ele já foi traduzido para português. Eu fui com muita expectativa nesse livro, porque eu achei que seria um romance bem legal, mas não foi. Pelo menos pra mim não foi. Eu não leio sinopse. E isso se torna um grande problema, porque eu não sei a faixa etária dos personagens. Eu acho que eu vou até começar a ler sinopse, porque eu não tô mais gostando dessas surpresinhas. Mas o problema de ler sinopse também é que, às vezes, tem umas sinopses que entregam o livro inteiro. Então, eu acabo não gostando de ler por isso. Mas, realmente, tá muito difícil pegar livros que não tem nada a ver comigo e ler, porque eu achei que seria uma história boa.
Enfim, esse livro vai contar a história de uma menina, eu acho que o nome dela é Mia. Ela consegue uma vaga num estúdio, uma escola em Paris pra fazer balé, pra estudar balé durante as férias. E aí ela vai pra lá e também tem toda uma questão de que tem um boato, uma lenda na família dela de que uma antepassada deles era bailarina e ela foi pintada por um pintor muito famoso. E aí ela vai pra Paris com isso na cabeça também, pensando em talvez dar uma pesquisada nisso. E eu achei essa parte muito interessante, era a parte que eu tava mais animada pra ler, toda essa investigaçãozinha. E aí ela chega em Paris, enfim, fica toda essa coisa de balé e tal. E ela acaba conhecendo um menino lá, que ele ajuda ela a ir comprar um colan que ela precisa pra aula do dia seguinte. E a loja já tá fechando, aí ele ajuda ela a ir numa vespinha. E é isso. Aí começa esse romance dos dois, ele ajudando ela a descobrir as coisas sobre a antepassada que pode ter sido pintada. E assim, ok, sabe, é uma história bonitinha e tal, mas realmente não é mais pro meu bico. Eu já estou ficando velha pra isso. Os personagens aqui têm acho que 17 anos, 18. Eu já vou fazer 27 anos, então eu já passei dessa fase há muito tempo. Eu não sei, eu achei o livro, a escrita meio ruim. Não sei, eu não sei explicar os motivos que eu não gostei desse livro. Mas assim, realmente não foi uma história que fluiu, eu achei muito cansativo. E aí a parte interessante era dessa descoberta da antepassada, e aí eles descobrem algumas coisas e acabam ignorando completamente a existência da família da Mia, que estava em Paris e que ajudou ela a começar essa investigação. E aí eles nem avisam pra ela as coisas que eles descobriram, né? Porque tem... enfim, gente, tem, sei lá, uma irmã da bisavó dela, não sei, que tá em Paris, e aí essa bisavó meio que ajuda ela a descobrir algumas coisas, e no final ela não conta absolutamente nada pra essa bisavó. Quando ela vai se apresentar aqui no final, essa mulher aí da família dela nem vai assistir, não entendi nada, simplesmente a autora nunca mais falou dessas parentes da Mia, e eu fiquei muito triste, porque eu adorava elas, era a parte que eu tava mais gostando do livro. O romance eu achei extremamente infantil, mas entendo também porque é um livro jovem. Mas assim, a Mia é extremamente doida, ela dá um chilique uma hora que eu falei, meu Deus do céu, não tô pronta pra ler esse tipo de coisa, eu acho muito bobo. Mas realmente foi uma questão de gosto. Eu não acho que é um livro horrível. Eu acho que se você for uma pessoa mais nova, você provavelmente vai gostar. Mas realmente foi um livro que não funcionou pra mim. E é isso, gente. Esses eram todos os livros que eu tinha pra falar mal aqui com vocês. Esse ano eu acho que eu peguei super leve. Eu não falei muito mal deles, né? Já teve ano passado e outras vezes lá no Instagram que eu descascava os livros, mas esse ano eu até que eu não li livros terríveis, sabe? Não tenho nada muito dramático pra falar desses livros. Então, que bom que foi um ano com leituras mais positivas do que negativas. Fico feliz com isso, mas também um pouco triste porque eu adoro falar mal de livro e eu sinto que esse ano eu não li nada assim que me deixou acalorada para falar muito mal, igual aconteceu ano passado comigo falando mal de Tarde Demais, da Colleen Hoover, que foi simplesmente um terror na minha vida, parecia um livro de terror, juro pra vocês, foi um absurdo. Mas esse ano as minhas leituras ruins foram até que bem tranquilas, assim, foi muito mais questão de gosto, não li nada muito problemático, ainda bem. Vamos ver o que acontece no próximo ano, se eu vou ter algumas leituras ruins ou não. Ao mesmo tempo que espero que sim, eu espero que não, mas, enfim, vamos ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta se você já leu algum desses livros e o que você achou deles. E me conta também qual foi o pior livro que você leu em 2023. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo com o vídeo de melhores livros lidos no ano. E é isso. Tchau!